Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 5 de agosto de 2025. Críticas ao regime de Putin são uma sentença de morte na Rússia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Você que não é inscrito, você verá a verdade, assim como todos os outros inscritos que estão vendo a verdade há bastante tempo. Portanto, peço a você que inscreva-se e peço a todos que deem um like. Conto com vocês. Obrigado. Bom, as críticas ao regime de Putin são uma sentença de morte na Rússia, sem dúvida. E principalmente as formadoras de opinião, as pessoas ligadas ao poder político, econômico, etc., como nós vimos, né? Inclusive pessoas morrendo em presídios, como Alexei Navalny, que morreu porque era contrário ao pensamento político e combatia a corrupção no regime de Putin. Ele acabou sendo morto na prisão, né? Oligarcas recentemente mortos, que esse canal aqui divulgou para vocês também, e uma série de outros já há muito tempo, que mais de entre 50 a 60 oligarcas e pessoas do poder, né, como generais, coronéis e políticos, né, diretores de empresas estatais, que acabaram se suicidando, entre aspas, né? E também outros que acabaram tomando veneno, outros se atiraram de janela. Eles têm um problema de uma crise, quando alguma coisa, eles são contrariados, eles pulam de janela, isso só na Rússia, né? Então lá é uma pena de morte quem criticar o regime. E o ditador da Rússia, ele não responde a ninguém. E críticas em seu país, ele tem o poder absoluto, poder total, né? O Putin e a Rússia, eles são uma ameaça maior ao mundo hoje do que Hitler e a Alemanha nazista, né? Fazendo esse paralelo, e vocês já vão entender por que eu estou dizendo isso, que o Hitler e a Alemanha nazista também foram um regime nefasto, um regime cruel, um regime criminoso, um regime que não era humano, um regime que não era de Deus, assim como é o da Rússia, né? Mas uma mudança radical para reconhecer essa realidade nos Estados Unidos da América, na direção dos Estados Unidos da América, ainda não aconteceu. Em vez disso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele impôs um prazo e move submarinos nucleares. Mas Putin joga para ganhar tempo, né? E talvez eles estejam começando a entender por causa da mudança de posição de Putin, finalmente, né? Então talvez eles estejam, por causa, digo, a mudança de posição do Trump. Mas acho que ainda não entenderam bem, né? O ditador russo redobra a pressão, contorna sanções, enrola, comete genocídio, comete estupros, torturas, inicia guerras, ataques cibernéticos, sabotagens, fomenta a agitação global, comete crimes de guerra e comete crimes contra a humanidade. E está cometendo uma guerra híbrida contra a Europa e contra outros países. E alguns não têm consciência disso, ou não fazem uma reação como deveriam fazer. Eu acho que é a primeira vez um presidente americano que, vamos dizer assim, falou grosso com eles. O Trump falou há 2 dias atrás: eu estou preparado para uma guerra nuclear com a Rússia. Isso foi um ponto, na minha opinião, positivo. Não que ele vai atacar e destruir a Rússia agora, mas o ditador da Rússia e seus cúmplices do Kremlin já afinaram. Essa é a parte. Disseram que não querem escalar, então não vão comentar esse assunto. Então já deram uma afinada nos comentários deles. No entanto, acho que a Rússia ainda é pior que a Alemanha de Hitler, porque ela possui um arsenal nuclear que Hitler não tinha, né? É rica em recursos e sempre foi um Estado totalitário. Desde a sua formação, desde os tsares, ela foi um Estado totalitário. Terminou o regime dos tsares, entraram os bolcheviques, né? Os comunistas, que com Lenin, Stalin, etc., até Gorbachev. Sempre foi um regime, um Estado totalitário e uma população intimidada e com a mente lavada, ou seja, nada que fosse contra o regime poderia entrar na cabeça deles. Putin não responde a ninguém,
e críticas em seu país são uma sentença de morte. Assim, ele persegue a missão de recriar o Império Soviético e lançar uma guerra híbrida global que está por trás das guerras. Ele está por trás das guerras, a Rússia está por trás das guerras em Israel e no Sudão, além de insurreições e atos terroristas. Basicamente, ele deu início à Terceira Guerra Mundial. Ela, de uma maneira ainda discreta, já está acontecendo, né? Na Ucrânia e no Oriente Médio e no Sudão. E mesmo assim, Donald Trump comentou recentemente: a Rússia poderia estar tão rica agora. Em vez disso, eles gastam todo o seu dinheiro em guerras. Gastam tudo em guerras e matando pessoas. Isso não faz sentido para mim. Achei que ele ia querer acabar com isso rapidamente. Então agora está vindo essa consciência na Casa Branca que eu não tinha há um mês atrás. Mas também eu acho que era uma ingenuidade dele, né? Porque o Trump está apenas fora do seu... por que ele não enxergava isso, eu não entendo, né? Ele tratava as negociações como se estivesse ligando com um magnata do mercado imobiliário que quer comprar um prédio de apartamentos por um preço baixo. Mas a realidade é que Putin pretende roubar todos os imóveis do mundo à mão armada, né? Ele não quer comprar nada. Por enquanto, o presidente americano estava indo devagar, mas agora parece que ele aumentou a velocidade quando mandou 2 submarinos nucleares, e eu espero que ele não desista de forçar essa retórica mais agressiva contra a Rússia, que o governo anterior não teve. Teve medo das armas nucleares. Ele nunca rebatia. Há uma mobilização total da política, economia e sociedade da Rússia para estar pronta para a próxima guerra em larga escala. Quem falou isso foi o general Kirilo Budanov, ucraniano, o chefe da inteligência militar, o chefe do GUR ucraniano. Foi apenas uma recente guerra de palavras entre Estados Unidos e Rússia que convenceu Trump a tomar sua primeira iniciativa militar contra Putin desde que assumiu o cargo. Isso começou em 14 de julho, quando Trump exigiu publicamente que a Rússia interrompesse sua agressão contra a Ucrânia em 50 dias. Seguiram-se ataques aéreos horríveis, criminosos contra civis ucranianos. E em 29 de julho ele reduziu o prazo para 10 ou 12 dias, disse ele. E agora um porta-voz da Casa Branca disse que o prazo é até dia 8 de agosto, se eu não me engano, a próxima quinta-feira. Vamos ficar de olho o que vai acontecer depois dessa, porque eu acho que o Putin não vai aceitar a paz, não vai aceitar cessar fogo. Trump, depois disso, que imporia sanções à Rússia e possivelmente tarifas de 100% a todos os seus parceiros comerciais. O secretário de imprensa presidencial russo, Dmitry Peskov, respondeu que a Rússia não pararia de lutar e acrescentou ainda que a economia russa havia desenvolvido imunidade contra as sanções ocidentais. Os oligarcas, os ricos como ele, não têm problemas e como ditador não tem problema contra as sanções. Coitado do povo russo que já está sofrendo. As indústrias, as empresas que estão quebrando. Ele disse que os tecnocratas russos construíram uma economia capaz de resistir às sanções ocidentais, o Dmitry Peskov, que é o porta-voz do ditador, e que uma das principais universidades de Moscou oferece até um novo mestrado em evasão de sanções. Interessante isso, né? Então, em 31 de julho, a situação voltou a esquentar quando um aliado de Putin, eu considero que ele não é um aliado, na realidade ele é um fantoche, um pau-mandado de Putin, que foi ex-presidente e ex-primeiro-ministro, o Dmitry Medvedev. Ele postou na sua rede social, dizendo que cada novo ultimato é uma ameaça, um passo em direção à guerra, não entre a Rússia e a Ucrânia, mas com o próprio país de Trump, né? Ele falou isso. Mais uma de suas vagas referências a uma troca nuclear, e Trump disse a Medvedev para tomar cuidado com o que diz e ordenou a implantação de 2 submarinos nucleares perto da Rússia. Com base nas declarações altamente provocativas do ex-presidente russo, Dmitry Medvedev escreveu: Trump ordenei que 2 submarinos, escreveu Trump, né? 2 submarinos nucleares fossem posicionados nas regiões apropriadas para o caso dessas declarações tolas e inflamatórias serem mais do que apenas isso. Palavras são muito importantes e muitas vezes podem levar a consequências indesejadas. O The Wall Street Journal ele fez um editorial endossando a medida do Trump, mas ele comentou: esperemos que ele esteja mantendo as linhas abertas com Moscou para que não haja uma escalada baseada em julgamentos equivocados sobre as intenções.
Mas mesmo trocas retóricas sobre armas que poderiam causar destruição em massas valem a pena evitar. Então, na realidade, está agora um duelo verbal entre o ditador da Rússia, seus comparsas e o presidente americano. É importante notar que essa guerra provocada pelo ditador desde 2022, quando ela se iniciou, mais de 8 milhões e 800 mil pessoas foram deslocadas internamente dentro da Ucrânia, por causa dessa guerra. E o mesmo número, aproximadamente, no ano de 2022, apenas foi deslocado para o exterior. A maioria está na Europa. E dessa maioria que está na Europa, a maioria está na Polônia. Apesar das amplas evidências, não há consenso entre Washington de que, e mesmo com a OTAN, né, de que esta é uma guerra global que precisa ser interrompida. Em vez disso, os líderes discutem sobre tarifas, próximos passos e se deve ou não financiar a Ucrânia, em vez de Israel, como se o mesmo regime não estivesse por trás de todos os conflitos. A Rússia que armou o Hamas, a Rússia que, o grupo Wagner da Rússia, a mando do ditador que treinou o Hamas, que fez esses golpes no dia 7 de outubro de 2023 contra Israel, ela que treinou o Hezbollah, né? Ou seja, ela que deu mísseis ensinou eles a fabricar mísseis também. Então, somente uma aliança global vai deter Putin e a Rússia. O país precisa ser isolado economicamente, designado como Estado patrocinador do terrorismo pela América e removido do seu assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, é o que eu defendo. Um Estado criminoso, que vocês colocariam o Hitler nazista no Conselho de Segurança da ONU? Acho que ninguém colocaria. O Putin também não tem esse direito de ficar no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os ativos apreendidos no Banco Central Russo devem ser usados para comprar armas para a Ucrânia, que na realidade parte já está sendo usado, espero que todos eles estejam para isso. Sua economia deve ser sufocada e seu sistema de desinformação deve ser desmantelado. Ficam contando mentiras para o mundo que parecem verdades. Se o reinado de Putin terminar, a Federação Russa se fragmentará e o mundo ficará mais seguro. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês para inscreverem-se no canal. Aqui você vê a verdade. Inscreva-se. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Não esqueça de dar o like. Obrigado.